Vamos para a próxima pauta. A Polícia Federal apreendeu cadernos com anotações que, para os investigadores, indicam a divisão de propinas no esquema de fraudes no INSS. A informação foi publicada pelo jornal o Globo e confirmada por outros veículos. Os cadernos foram encontrados em Brasília, no escritório de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, suspeito de ser lobista e facilitador do esquema. Entre as anotações, atenção, havia Virgílio 5% e Stefa. Eu acho que era Staff, não era? Que estava... Bom, Stefa, como apareceu ali numa das matérias, 5%. A suspeita é que elas se refiram a pagamentos feitos pelo tal careca ao ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho, ou seja, o nome é igual ao da anotação, e ao ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, que negou qualquer conexão. Então tem lá Staff, ou Stefa, e o sobrenome dele é Stefanuto. Acabou afastado do comando do INSS após o estouro desse escândalo. Emitiu notinha lá, dizendo que essa anotação não tem qualquer conexão com valores, com fatos, etc. Está negando. A apreensão ocorreu durante a Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril, para apurar descontos irregulares na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que, segundo a PF e a CGU, Controladoria Geral da União, podem ter chegado a 6,3 bilhões de reais de 2019 a 2024. Aliás, bom, depois a gente explica o caso dos 90 bilhões, que também está sendo aí ventilado pelos bolsonaristas, para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não tem ainda confirmado, pelo menos, um roubo de 90 bilhões. Esse é um outro valor, mas já a gente detalha. Agora, Felipe, ao ler a notícia dos 5% de suposta propina no INSS, imediatamente pensei, será que aumentou o percentual de propina sob governos do PT? E para ilustrar por que eu pensei isso, vamos exibir outro trecho daquele depoimento do Renato Duque, ex-diretor da área de serviços da Petrobras, sobre a origem do Petrolão. Vamos lembrar o que Duque disse sobre como se estabeleceu a divisão da propina em percentuais a partir dos contratos envolvendo as plataformas de produção de petróleo e gás natural P51 e P52, que o Duque chamou de startup do pagamento de vantagem indevida. Pode soltar para a gente fazer essa comparação sobre os percentuais. P51 e P52 foi 0,5%, que gerou cerca de 6 milhões de dólares. Que foi dividido 40% para mim, 30% para o Barusco, 30% para o Raul. Tinha contratos que podiam ser 1%. Não me lembro de nenhum contrato que tenha chegado a 2%, mas 2% seria o máximo. Em 2007, ainda em 2007, o Ildefonso Colares, que era presidente da Queiroz Galvão, me procura e diz que o deputado Janene tinha procurado e estava querendo, nas obras relativas ao abastecimento, uma propina de 5%. E que isso iria inviabilizar, porque não teria como pagar esse nível de propina e ainda ficar dentro do orçamento da Petrobras. Né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui agora, você se encarrega de passar para os demais, 2%, 1% para a diretoria de serviços e 1% para a diretoria de abastecimento. 1% da diretoria de serviço, 0,5% se acerta com o Barusco e 0,5% é vacário. E 1% do abastecimento, o Paulo Roberto define como vai ser feito. Isso aí institucionalizou. Né? Acho que acabou todo mundo sendo atendido e ninguém reclamou. No Janene, até onde eu sei, chegou a estar comigo lá na Petrobras, nunca reclamou, nunca falou nada sobre isso. E assim ficou. Então, a partir desse momento, a coisa começou a fluir, o partido sempre negociando 0,5%, o Barusco negociando 0,5% e Paulo Roberto e a turma dele lá negociando o 1% também. Né? Foi essa a maneira que se achou e o Barusco continuou
gerenciando e controlando, e recebendo e transferindo o dinheiro para mim. Né? Não, eu tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo, não estou me eximindo de responsabilidade. Novamente insisto. Aí, quando ele fala partido, é o PT, que era representado pelo tesoureiro João Vacari Neto. Aliás, antes desse trecho que a gente mostrou, que é sobre os percentuais, ele fala que foi chamado a Brasília, que teve uma conversa com o então ministro e então marido de Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, e ele, falando em nome do PT, disse que o presidente, que era o Lula, tinha indicado uma pessoa de confiança dele para tomar conta dos negócios da Petrobras relativos ao Partido dos Trabalhadores. E essa pessoa era o Vacari. Então, ele está falando ali da distribuição da propina. Ele era o diretor da área de serviços, então ficava 1% para a área de serviços, e aí desse 1% tinha meio para o Barusco, meio para o Vacari, e aí tinha 1% da área de abastecimento, que era comandada pelo Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro a fechar colaboração premiada no esquema. E ele falou ali, no máximo, chegava a 2%, portanto. E aqui no INSS, a gente está falando em 5%, a gente já vai analisar isso. E, Duda Teixeira, a gente viu, portanto, uma suspeita. É claro que não há uma confirmação, é um vazamento de uma anotação. Na verdade, duas ali, Virgílio 5% e o staff se referindo provavelmente, de acordo com os investigadores, ao Alessandro Stefanuto, então presidente do INSS, 5% também. E eu fiz essa comparação aí com a porcentagem no escândalo do Petrolão. Vocês viram ali no começo do vídeo do Renato Duque, que ele fala, olha, no caso da P51 e P52, as plataformas, ficou 0,5%. Olha, 0,5% no contrato da Petrobras, e essa é uma diferença que a gente tem que apontar, dava 6 milhões de dólares. E aí ele fala, ó, desse 0,5% eram 6 milhões de dólares, desses 6 milhões de dólares ficou 40% para um, 30% para outro, etc. E aí logo depois, diante desse acontecimento, a gente resolveu organizar o negócio. E aí ficou lá 1% para uma diretoria, 1% para outra, esse 1 dividia em meio ia para o PT, por meio do Vacari. Então pode ser que aqui a porcentagem é maior porque os valores dos contratos são menores. Mas é curioso, né, Duda? A gente vê o ciclo, a gente vê os fenômenos se repetirem. Percentual de propina, possivelmente, em troca de faturamento para empresas amigas, no caso agora, associações. Esse 5%, se comprovado, mostra claramente que aumentou a voracidade, né? Aumentou a fome aí dos corruptos. E é uma coisa que assusta, porque no Petrolão é isso, 0,5% já dá 6 milhões de dólares. Estamos falando aí de petróleo, né? O valor do barril de petróleo subiu muito, lá 70 dólares. Então, é um super negócio. Agora estamos falando de 5% do salário de aposentados e pensionistas, né? O valor que eles receberem. E aí, puxa, aumentar para 5% parece que é de uma crueldade, né? Mas eles não têm, parece, qualquer escrúpulo nessa história. E aí esse valor é aquele valor que realmente precisa ser confirmado para que se tenha o ciclo todo, né? Então, essas autoridades, esses funcionários públicos teriam, então, ajudado essas associações, esses sindicatos. Isso parece que está muito claro. Então, uma das maneiras de fazer isso foi atrasar a revalidação dos contratos, mas ainda precisa comprovar esse último momento em que o valor volta, né, para as pessoas que tomaram essas decisões. E aí agora precisa fazer seguir o dinheiro, né, ver se o dinheiro realmente foi sacado de um lugar, foi entregue em outro, é o que falta nessa investigação. Denis, a reincidência do governo do PT realmente chama muita atenção. Então, havia compra de parlamentar com propina no escândalo do Mensalão, eles disseram que o julgamento era político. Naquela época, a gente está falando de 2005, quando estourou o escândalo que tratava de um esquema que já vinha nos anos anteriores. O julgamento foi no STF, era a época do Joaquim Barbosa. Depois, Petrolão, era distribuição de diretorias para arrecadação de propina, para construção de base parlamentar também, porque cada partido tinha ali o seu diretor.
em troca ali de contratos públicos, portanto, se recebia esse valor aí de propina, esse percentual que a gente mostrou. O que disseram? Que era tudo mentira da Lava Jato. Agora, roubo na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. E o que eles dizem? Eles tentam dizer que eles investigaram, que é mentira. Quem investigou foi um repórter, o Luiz Vassalo, e depois os auditores fiscais, os auditores concursados da Controladoria Geral da União, da CGU, empurrando o resto, porque já não dava mais para abafar. Então, assim, a gente vê um grupo político que não só tem essa voracidade, como agora, nesse momento, não está sabendo lidar com o escândalo, porque a reincidência está pegando muito mal. Num regime democrático como o nosso, os limites vão sendo testados progressivamente. Então, bom, se eu roubo, se eu desvio, se eu corrompo e ao mesmo tempo estou sendo premiado com novos mandatos, com novos cargos, com novas estatais para distribuir favores, isso significa dizer que quem está sendo roubado não está achando assim tão ruim. Afinal de contas, eu cá não estaria. Portanto, você vai testando esses limites. E o limite do brasileiro mostra-se bastante elástico, né? O simples fato de nós estarmos discutindo isso daqui agora, aqui fazendo uma brincadeira, talvez os 5% seja exatamente porque o real já desvalorizou muito, uma das moedas que mais desvalorizaram no mundo, então tem um sistema aí de correção, a inflação. Porque dinheiro público é para essa gente dinheiro de ninguém. É um dinheiro que não tem cara. Então o sujeito, ele está enfiando o dinheiro na cueca e ao mesmo tempo ele está fazendo roda de oração para Deus protegê-lo no curso do seu dia. Então, assim, não existe uma certa moralidade. O que existe é o que nós podemos roubar e fazer com que a gente se mantenha no poder. Qual é o grau de tolerância dessa gente? E a nossa tolerância é praticamente infinita com corruptos. Exatamente. Doutor Teixeira, quer complementar? A gente está vendo o governo bater cabeça, eles não estão sabendo lidar. A gente vê nas redes sociais os blogs sujos, os velhos porta-vozes. A gente vê que algumas emissoras de TV já estão tentando se descolar, passaram aí os últimos 3 anos adulando, mas já estão botando um pezinho ali, pelo menos, para fora da canoa. Alguns porta-vozes continuam tentando jogar toda a culpa no PDT, dizendo que o PDT tem que pedir desculpa, como se o Lula não fosse responsável pelas indicações dentro do governo dele por evitar que aconteça um escândalo tão assombroso depois de tantos outros. Esse governo realmente não está sabendo lidar e eu acho que a maior prova disso é a nomeação do Volney Queiroz para ministro da Previdência Social, né? Ele estava ali nas reuniões com o Carlos Lupe e também tomou decisões para beneficiar essas mesmas entidades que estão sendo beneficiadas. Então não faz o menor sentido ele ter sido escolhido para esse cargo, né? E não só não faz sentido em termos de investigação, como também não faz nem sentido em termos de governo garantir uma base no Congresso, porque nem isso está garantido, né? O PDT disse que não vai votar mais automaticamente com o governo. Então a pergunta é por que colocar ele lá como ministro se nem isso vai ganhar, né? Qual que é o interesse por trás? Então o governo realmente está completamente equivocado nessa história. Vamos continuar acompanhando o escândalo do INSS, monitorando, tentando destrinchar tudo para vocês.